Meu nome é Chandra e completei 27 anos no mês passado, logo após me formar em Direito. Meus avós me criaram mais do que meus pais jamais fizeram. E quando faleceram, me deixaram todo o patrimônio de 6 milhões de dólares em vez de entregá-lo ao meu pai, seu único filho. Depois de ver como minha família reagiu à herança, tomei a difícil decisão de colocar tudo em um fundo fiduciário. Na semana passada, meus pais e irmãs apareceram na minha porta com sorrisos desconfiados no rosto. Olhando para trás, percebo que meu vínculo com meus avós era incomum desde o início. Enquanto a maioria das crianças passava os fins de semana com os pais no parque ou no cinema, eu estava sempre na casa da fazenda da vovó e do vovô Miller, nos arredores da cidade. Não que meus pais me abandonassem deliberadamente, mas eles estavam sempre preocupados com suas carreiras e com minha irmã mais nova, Lisa. Meu pai trabalhava como consultor financeiro em uma empresa de prestígio no centro da cidade, frequentemente trabalhando 60 horas por semana e viajando para conferências. Minha mãe administrava seu próprio negócio de design de interiores, encontrando clientes e participando de eventos do setor constantemente. Eles eram pessoas ambiciosas, determinadas a ascender socialmente e manter um certo estilo de vida. Lisa nasceu quando eu tinha 6 anos e rapidamente se tornou o centro das atenções. Ela era o bebê, aquela que precisava de cuidados e supervisão extras. Eu já era criança quieta e independente que conseguia se entreter com livros e imaginação. Não foi difícil para meus pais justificarem me deixar com meus avós enquanto se concentravam no trabalho e em Lisa. O avô Miller, pai do meu pai, era um banqueiro de investimentos aposentado que construiu sua riqueza por meio de decisões inteligentes e planejamento cuidadoso. Ele morava com a avó em uma ampla casa de fazenda com 4 hectares de terra, com macieiras e um pequeno lago para pesca. A casa dele se tornou meu santuário, meu verdadeiro lar em muitos aspectos. Todos os sábados de manhã, a avó me acordava com o cheiro de rolinhos de canela caseiros flutuando pela casa. Assávamos juntos, suas mãos pacientes guiando as minhas enquanto eu aprendia a medir farinha e quebrar ovos. Ela não era nada parecida com a minha mãe, que preferia festas organizadas a cozinhar em casa. A avó acreditava em criar coisas com as próprias mãos, em colocar amor nas atividades cotidianas. Meu avô me ensinou a pescar, colocando 2 cadeiras perto do lago e explicando o valor da paciência. Enquanto esperávamos o peixe fisgar, ele me contava histórias sobre sua própria infância, sobre a Grande Depressão que seus pais viveram, sobre a importância de poupar e planejar o futuro. Quando eu tinha 9 anos, meu avô começou a me ensinar sobre dinheiro de uma forma que eu conseguia entender. Ele abriu uma pequena conta de investimento para mim, adicionando $20 a cada mês e me mostrando como ela crescia ao longo do tempo. Acompanhávamos o progresso juntos, calculando os juros e discutindo princípios econômicos básicos. Eu absorvia tudo como uma esponja. Minha avó se concentrou em me ensinar valores diferentes. Ela enfatizava honestidade, integridade e responsabilidade. Ela sempre dizia: dinheiro pode comprar conforto, Chandra, mas não pode comprar caráter. Você constrói isso sozinha. Uma decisão de cada vez. Nossas noites frequentemente envolviam sentar na aconchegante sala de estar deles, lendo livros juntos ou jogando jogos de tabuleiro. Às vezes, meu avô sintonizava as notícias financeiras, explicando conceitos para mim em termos simples. As bases da minha compreensão de dinheiro, riqueza e responsabilidade foram lançadas durante esses momentos. Enquanto isso, meu relacionamento com meus pais se distanciava cada vez mais. Quando eu passava algum tempo em casa, meu pai geralmente ficava trancado no escritório ou grudado no celular. Minha mãe pulava de um compromisso social para outro, muitas vezes me deixando com babás, mesmo quando não estava trabalhando. Lisa se acostumou a ser o centro das atenções, fazendo birras quando não conseguia o que queria, o que parecia funcionar muito bem com meus pais. À medida que fui crescendo, comecei a notar tensões sutis durante as reuniões familiares. Quando meu pai mencionava alguma compra cara ou oportunidade de investimento, meu avô trocava olhares cúmplices com minha avó. Certa vez, ouvi-os conversando sobre meu pai depois de um jantar de ação de graças. Estou preocupado com os hábitos de consumo do Jeffrey, disse meu avô em voz baixa. Ele parece achar que dinheiro dá em árvore. Seu filho vive além das suas posses, respondeu minha avó com um suspiro. Eu tinha 13 anos quando meu avô me chamou para conversar numa tarde de verão.
Estávamos sentados à beira do lago, com as varas de pescar lançadas à água, quando ele disse algo que jamais esquecerei: Chandra, quero que você saiba que sua avó e eu temos planos para garantir o seu futuro. Vemos como você está se tornando inteligente e responsável e queremos garantir que tenha todas as oportunidades de sucesso. Não entendi completamente as implicações na época, mas senti o peso das palavras dele, a confiança que depositavam em mim. A casa da fazenda se tornou um refúgio ainda maior durante a minha adolescência. Enquanto meus colegas lidavam com o drama do ensino médio e a pressão social, eu passava os fins de semana ajudando o vovô a cuidar da propriedade ou auxiliando a vovó com seu jardim elaborado. Eles incentivavam meus interesses acadêmicos, celebravam minhas conquistas e me davam o apoio emocional que eu raramente recebia em casa. Quando fui aceito na faculdade com uma bolsa parcial, meus avós insistiram em cobrir os custos restantes. Eles compareceram à minha orientação enquanto meus pais enviaram um vale-presente com seus arrependimentos, citando uma conferência de negócios que não poderiam perder. A essa altura, o padrão já estava bem estabelecido. Minha irmã Lisa, agora adolescente, havia se tornado alguém que eu mal conhecia. Ela era popular, sociável e notavelmente parecida com nossos pais em sua visão materialista. Nossas conversas eram superficiais, quando aconteciam. Meus avós continuaram sendo minha rocha, meu alicerce. Eles nunca criticaram meus pais diretamente para mim, nunca tentaram me colocar contra eles. Em vez disso, se concentraram em me fortalecer, em me ajudar a me tornar a melhor versão de mim mesma. Todo verão e férias, eu voltava para a fazenda deles, encontrando paz nas rotinas familiares e no amor incondicional que eles me proporcionavam. Olhando para trás agora, consigo ver como eles estavam me preparando para um futuro que já haviam imaginado. Eles estavam investindo em mim, não apenas financeiramente, mas emocional e intelectualmente. Eles estavam me educando para entender o verdadeiro valor da riqueza, para enxergar além das armadilhas materiais que pareciam consumir a vida dos meus pais. E eu estava aprendendo, fortalecendo minhas convicções, desenvolvendo o senso de responsabilidade que eventualmente me levaria a tomar a decisão mais difícil da minha vida. Tudo mudou durante o meu último ano de faculdade. Eu estava no auge da semana de provas finais quando recebi o telefonema da minha mãe. Sua voz era monótona e sem emoção enquanto ela me dava a notícia de que meu avô havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Quando a ambulância chegou, ele já havia partido. Lembro-me de estar sentada no meu dormitório, com o telefone agarrado na mão, incapaz de processar o que tinha ouvido. Meu avô, com sua risada estrondosa e sabedoria infinita, de repente sumiu. O mundo se inclinou em seu eixo. O funeral foi realizado 3 dias depois. Cheguei à casa da fazenda e a encontrei lotada de pessoas que mal reconheci, parentes distantes e colegas de trabalho. Meu pai apertava as mãos e aceitava as condolências com uma expressão sombria que não chegava aos seus olhos. Minha mãe estava ao lado dele, perfeitamente vestida de preto, com a maquiagem impecável, apesar da ocasião. Lisa, agora com 17 anos, parecia entediada e ficava checando o celular quando achava que ninguém estava olhando. Eu me sentia como se estivesse assistindo a atores em uma peça, vivenciando o luto sem senti-lo. A vovó era diferente. Sua dor era palpável, crua e real, de um jeito que me partiu o coração novamente. Mesmo assim, ela se portava com dignidade, recebendo os convidados com uma graça silenciosa. Quando nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, vi um lampejo de alívio nos dela. Estou tão feliz que você esteja aqui, sussurrou ela quando finalmente cheguei ao seu lado. Depois do funeral, enquanto as pessoas se reuniam em torno da comida servida na casa da fazenda, ouvi meu pai conversando com o primo no corredor. Papai sempre foi conservador com dinheiro, disse ele, afrouxando a gravata. Aquela fazenda e os investimentos devem valer alguns milhões, pelo menos. Quando a mamãe se instalar em um lugar menor, teremos que decidir o que fazer com tudo. Seu planejamento despreocupado, a suposição de que a morte do vovô significava acesso à riqueza, me embrulhou o estômago. Afastei-me antes que pudesse ouvir mais. A vovó me pediu para ficar com ela depois que todos fossem embora, e eu concordei de bom grado. Passávamos noites olhando álbuns de fotos antigos, compartilhando memórias do vovô. Ela parecia envelhecer diante dos meus olhos, sua tristeza gravando novas rugas em seu rosto. 3 meses depois, a vovó foi diagnosticada com câncer em estágio avançado. Os médicos lhe deram 6 meses, mas ela mal sobreviveu a 3.
Era como se, sem o vovô, sua vontade de viver tivesse diminuído. Ela morreu em paz, dormindo, segurando minha mão. O segundo funeral foi menor, mais intimista. Eu me senti entorpecida, oca pela dor. Em apenas alguns meses, perdi as duas pessoas que foram meu norte, minhas estrelas guia, as duas pessoas que me amaram incondicionalmente. Após o funeral, nos reunimos no escritório do advogado da família para a leitura do testamento. O Sr. Gladwell, que cuidou dos assuntos jurídicos dos meus avós por décadas, parecia solene enquanto se preparava para ler os documentos. Meu pai sentou-se à frente na cadeira, expectante. Minha mãe sentou-se ao lado dele, com uma expressão cuidadosamente neutra. Lisa enrolou uma mecha de cabelo no dedo, claramente desejando estar em outro lugar. O Sr. Gladwell pigarreou. Ao meu filho Jeffrey e à sua esposa Patrícia, deixo minha coleção de livros de primeira edição e os álbuns de fotos da família. O restante do meu patrimônio, incluindo a casa da fazenda, todos os investimentos, contas bancárias e pertences pessoais, deixo para minha neta, Chandra, na esperança de que ela use esses recursos com sabedoria e de acordo com os valores que tentamos incutir nela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do meu pai ficou vermelho. 6 milhões de dólares, ele finalmente gaguejou. Tudo para Chandra? Sou filho único deles. Minha mãe se virou para mim, com um olhar frio. O que você fez? Perguntou. Como você os manipulou para isso? Lisa riu amargamente. Claro, a Chandra perfeita fica com tudo. Sempre foi por causa dela. Fiquei ali sentado, atordoado tanto com a herança quanto com a reação da minha família. O Sr. Gladwell me entregou um envelope lacrado. Sua avó pediu que você lesse isto em particular, disse ele. O caminho de volta para o meu apartamento foi um borrão. Meu pai havia saído furioso do escritório do advogado, minha mãe o seguindo. Lisa me lançou um olhar de puro ódio antes de segui-los. Eu estava sozinho com meus pensamentos e o envelope agarrado em minha mão. Dentro, havia uma carta escrita com a letra caprichada da vovó. Querida Chandra, se você estiver lendo isto, tanto seu avô quanto eu já deixamos este mundo. Saiba que nossa decisão de deixar nossa herança para você não foi tomada de ânimo leve ou sem consideração cuidadosa. Ao longo dos anos, vimos você se tornar uma jovem atenciosa e responsável. Vimos a abordagem do seu pai em relação ao dinheiro, sua busca constante por mais, nunca satisfeito com o que tem. Testemunhamos como essa mentalidade afetou a família dele, seu casamento, seu relacionamento com você. Tememos que, se nossa herança fosse para Jeffrey, ela seria desperdiçada no estilo de vida que ele e Patrícia aspiram manter. Lisa, nós a amamos muito, mas ela adotou os valores dos pais em vez daqueles que tentamos compartilhar com todos vocês. Você, Chandra, entende que riqueza não se trata apenas de comprar coisas ou status. Trata-se de segurança, oportunidade e a chance de fazer o bem no mundo. Confiamos em você para ser uma boa administradora do que construímos. Esta herança pode causar atritos em sua família. Lamentamos por isso, mas acreditamos em você e no seu bom senso. Use esses recursos com sabedoria, Chandra. Honre nossa memória, não preservando nossos bens, mas vivendo de acordo com os valores que tentamos lhe ensinar. Com todo o nosso amor, vovó e vovô. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. A fé que eles tinham em mim era avassaladora. Mas a responsabilidade que colocaram sobre meus ombros também era. E eles estavam certos sobre uma coisa: a herança havia criado instantaneamente um abismo entre mim e minha família. Na semana seguinte, as ligações começaram. Meu pai, alternando entre raiva e tentativas de reconciliação. Somos uma família, Chandra. A riqueza dos seus avós deveria beneficiar a todos nós, não apenas a você. É o que eles teriam desejado. Minha mãe foi mais direta. Esperamos que você compartilhe esta herança, Chandra. Depois de tudo que fizemos por você. Lisa enviou mensagens de texto mordazes sobre justiça e lealdade familiar. A pressão era constante, implacável. Eu me sentia encurralada, sem saber como proceder. Então, uma noite, ao reler a carta da minha avó, uma sensação de clareza me invadiu. Eu sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, me inscrevi para a faculdade de Direito.
Se eu quisesse proteger o legado dos meus avós, precisava entender os mecanismos legais que poderiam me ajudar a fazer isso. Eu precisava me tornar a administradora que eles acreditavam que eu poderia ser. Nos 3 anos seguintes, mergulhei de cabeça nos estudos de direito, com foco específico em planejamento patrimonial e direito sucessório. A raiva da minha família fervilhava em segundo plano. As reuniões de fim de ano se tornaram campos de batalha de comentários passivo-agressivos e hostilidade mal disfarçada. Eu era o egoísta, o ingrato, aquele que, de alguma forma, havia roubado o que por direito pertencia a todos nós. Suportei tudo isso, mantendo o foco no objetivo, entender como proteger o que meus avós me confiaram, não apenas para o meu próprio bem, mas para honrar seus desejos e sua memória. Durante toda a faculdade de Direito, tentei manter algum tipo de relacionamento com minha família, apesar da tensão. Eu ligava para minha mãe aos domingos, enviava cartões de aniversário e tentava fazer visitas curtas durante os feriados. As respostas eram frias, na melhor das hipóteses, e hostis, na pior. Meu pai mal percebia minha presença. Minha mãe fazia comentários incisivos sobre lealdade familiar, e Lisa revirava os olhos para qualquer coisa que eu dissesse. Aprendi a aceitar essa nova realidade, concentrando-me nos estudos e no pequeno círculo de amigos que fiz na faculdade de Direito. Mudei-me para a casa da fazenda, encontrando conforto nas memórias que ela guardava, e usei uma pequena parte da minha herança para cobrir minhas despesas de subsistência e a mensalidade. Então, cerca de 3 meses antes da minha formatura, algo estranho aconteceu. A dinâmica mudou. Começou com uma mensagem de Lisa, que mal falava comigo há 3 anos. Oi, mana, andei pensando em você. A gente se encontra qualquer dia desses. Olhei para o meu celular, incrédula, lendo e relendo a mensagem. Era casual, amigável, até, como se os anos de silêncio nunca tivessem acontecido. Contra meu bom senso, respondi, sugerindo um café no fim de semana seguinte. Lisa apareceu no café, impecável como sempre, com a bolsa de grife pendurada no braço. Mas, em vez do desdém de sempre, ela me cumprimentou com um abraço caloroso. Senti sua falta, Chandra, disse ela, sentando-se na mesa à minha frente. Acho que todos nós fomos teimosos por tempo demais. A conversa que se seguiu foi surreal. Lisa perguntou sobre a faculdade de Direito, pareceu interessada nas minhas aulas, nos meus professores, nos meus planos para depois da formatura. Ela compartilhou histórias sobre a própria vida, os amigos, o emprego de meio período em uma boutique. Em nenhum momento mencionou a herança ou os nossos avós. Era como se estivesse deliberadamente evitando qualquer assunto que pudesse causar tensão. Poucos dias depois do nosso encontro para um café, minha mãe ligou. Chandra, querida, disse ela, com uma voz tão calorosa que eu não ouvia em minha direção há anos. Seu pai e eu estávamos pensando que seria legal te convidar para jantar neste fim de semana para comemorar sua formatura. Aceitei, embora a desconfiança me incomodasse. O jantar foi constrangedor, mas cordial. Meu pai chegou a me olhar nos olhos, perguntando sobre meus planos depois da faculdade de Direito. Minha mãe serviu-me a sobremesa favorita, um gesto que pareceu calculado em sua consideração. Com o passar das semanas, as tentativas de reconciliação se intensificaram. Meus pais me convidavam para jantares em família regularmente. Lisa mandava mensagens quase diariamente, compartilhando memes e perguntando sobre o meu dia. Minha mãe começou a ligar para saber como eu estava, com a voz preocupada quando mencionei que estava cansada de estudar para as provas finais. Foi só no 3º jantar em família que a situação começou a mudar. Meu pai, com um copo de uísque na mão, mencionou casualmente que sua empresa de investimentos estava passando por uma reestruturação. Nada com que se preocupar, garantiu ele, mas as coisas estão um pouco difíceis agora. Minha mãe comentou sobre o aumento dos custos com saúde e como estava pensando em se aposentar mais cedo. A boutique está indo bem, mas o estresse não faz bem para minha pressão arterial, explicou. Lisa, que antes se gabava de ter sido aceita em um programa exclusivo de estudos no exterior, agora lamentava o custo. Eu quero muito ir, mas é muito caro. E ainda tem o apartamento que eu esperava conseguir depois da formatura. O padrão continuou. Cada conversa incluía alguma referência a dificuldades financeiras ou despesas futuras. As dicas foram se tornando menos sutis com o tempo. Pai, eu mencionei que o telhado precisa ser trocado? R$ 40.000, eles diziam.
Mãe, minha amiga Judite acabou de voltar de um retiro de spa incrível. Exatamente o que eu precisava para meus níveis de estresse, mas está tão caro hoje em dia. Lisa, dá para acreditar no preço do aluguel na cidade? É praticamente impossível para quem está começando. Assenti e fiz gestos de simpatia, mas por dentro minha desconfiança crescia. O momento era conveniente demais. O interesse repentino pela minha vida, abrupto demais depois de anos de indiferença. A confirmação veio numa terça-feira comum. Lisa tinha passado na casa da fazenda, supostamente para me ajudar a separar alguns pertences dos nossos avós. Enquanto eu preparava o chá, o telefone dela vibrou no balcão. Ela estava no banheiro, e eu olhei para baixo automaticamente. A pré-visualização da notificação mostrou uma mensagem do meu pai. Ela já mencionou o fundo? Continue insistindo na questão do financiamento para a faculdade. Minha mão tremia enquanto eu colocava as canecas na mesa. Quando Lisa voltou, pedi licença para ir ao banheiro e levei meu celular comigo. Eu precisava de tempo para processar o que tinha acabado de ver. Mais tarde naquela noite, depois que Lisa foi embora, a curiosidade e o medo me levaram às suas redes sociais. Continuávamos conectados na maioria das plataformas, embora raramente interagíssemos online. Percorri as mensagens recentes dela com amigos em comum da família até encontrar o que procurava, uma conversa com nossa prima Jordan. Lisa, está funcionando. Ela está caindo nessa. Papai disse que precisamos continuar nos comportando bem por mais alguns meses até que ela tenha controle total do dinheiro. Jordan, e ela vai simplesmente entregar tudo assim? Lisa, ela sempre foi uma pessoa fácil de lidar. Além disso, somos uma família. Ela tem a responsabilidade de nos ajudar. Papai já tem planos para a propriedade da fazenda, e mamãe está de olho em uma casa de férias em Aspen. Fiquei fisicamente mal ao ler a conversa, mas continuei investigando, encontrando mais evidências do esquema deles. Em outra mensagem para sua amiga Vanessa, Lisa escreveu: depois de 3 anos sem nos dar nada, é melhor que Chandra esteja pronta para dividir agora. Estamos falando de milhões. Papai disse que, assim que ela tiver acesso, podemos convencê-la a pelo menos dar uma parte para cada um de nós. Ela está tão desesperada pela aprovação da família que é quase fácil demais. A traição me atingiu profundamente. A reconciliação, os gestos afetuosos, o interesse repentino pela minha vida, tudo tinha sido uma encenação calculada, planejada para me manipular. Eles não se importavam em reconstruir nosso relacionamento. Se importavam em ter acesso ao dinheiro dos meus avós. Sentei-me na cadeira de balanço da minha avó naquela noite, cercada pela casa que ela e meu avô haviam construído juntos. Pensei na carta deles, nas preocupações deles com a abordagem do meu pai em relação ao dinheiro. Eles previram isso, tentaram me alertar. Por mais dolorosa que tenha sido a descoberta, ela também trouxe clareza. Não se tratava de família ou justiça, tratava-se de ganância, pura e simplesmente. Minha família via a herança como algo a que tinham direito, independentemente da vontade dos meus avós. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não deixaria o legado dos meus avós ser desperdiçado. Eu não seria manipulada por falsa afeição e gentileza calculada. Eu oraria a confiança que meus avós depositaram em mim, não importando quão difícil fosse o caminho à frente. Na manhã seguinte, liguei para um professor de confiança da Faculdade de Direito, expliquei minha situação em linhas gerais e pedi uma recomendação. Preciso do melhor advogado especializado em direito fiduciário do Estado, disse a ele. Alguém com experiência em situações familiares complicadas. 2 dias depois, marquei uma consulta com Erika Sandival, uma das advogadas especializadas em direito fiduciário mais respeitadas da região. Enquanto dirigia até o escritório dela, minha determinação se fortaleceu. Não se tratava mais apenas de proteger dinheiro. Tratava-se de me proteger e honrar as 2 pessoas que realmente me amaram. Meu encontro com Erika Sandival durou quase 3 horas. Levei toda a documentação relacionada ao espólio dos meus avós, juntamente com minhas anotações sobre o comportamento e as intenções da minha família. Erika ouviu atentamente, ocasionalmente anotando ou fazendo perguntas esclarecedoras. Situações como a sua são, infelizmente, comuns, disse ela quando terminei minha história. A dinâmica familiar pode se tornar tóxica quando há ativos significativos envolvidos. Inclinei-me para frente. Então,
Quais são as minhas opções? Considerando o que vocês compartilharam, acho que um fundo irrevogável seria sua melhor proteção, explicou ela. Uma vez que os ativos são depositados nesse tipo de fundo, nem mesmo você, como outorgante, pode simplesmente removê-los. Isso proporciona uma forte proteção contra o tipo de pressão que sua família está exercendo. Nas semanas seguintes, trabalhei em estreita colaboração com Erika para elaborar a estrutura fiduciária perfeita. Eu ainda estava terminando meu último semestre da faculdade de Direito, estudando para as provas finais e me preparando para o exame da OAB. Mas este projeto tinha prioridade. Cada momento livre era dedicado à pesquisa de diferentes tipos de trustes e suas implicações. E se eu quiser usar o dinheiro para ajudar minha família, mas apenas para certas coisas? Perguntei a Erika durante uma de nossas sessões de planejamento. Isso é perfeitamente possível, ela me garantiu. Podemos incluir condições no fundo. Por exemplo, você pode especificar que os fundos podem ser usados para despesas educacionais, necessidades médicas ou até mesmo para a compra da primeira casa, mas não para itens de luxo ou empreendimentos comerciais sem uma análise adequada. Essa abordagem me agradou. Eu não queria me desligar completamente da minha família por princípio, mas precisava de proteção contra suas táticas manipuladoras. Criamos um fundo fiduciário com disposições específicas. Primeiro, a maior parte dos ativos seria protegida de quaisquer reivindicações diretas dos meus familiares. Segundo, uma parte poderia ser usada para necessidades familiares legítimas, como assistência médica, educação e despesas básicas de subsistência, mas somente após a documentação adequada e a aprovação do administrador. Terceiro, uma quantia significativa seria destinada a um fundo de bolsas de estudo em nome dos meus avós. Por fim, eu teria acesso a uma renda anual razoável e poderia fazer saques maiores para fins específicos, como comprar uma casa ou abrir um negócio, sujeito aos termos que estabelecemos. O processo foi complexo e exigiu uma análise cuidadosa de cada detalhe. Erika contratou um consultor financeiro para ajudar a estruturar os investimentos dentro do fundo, a fim de garantir estabilidade e crescimento a longo prazo. Também discutimos as implicações fiscais e os requisitos de declaração. Ao longo desse processo, a pressão da minha família se intensificou. Meu pai ligava semanalmente, sugerindo oportunidades de negócios que precisavam de investimento. Minha irmã frequentemente mencionava seu desejo de se mudar para um apartamento melhor e suas despesas com estudos no exterior. Minha mãe falava de problemas médicos que exigiam tratamentos caros, embora fosse suspeitamente vaga quanto ao diagnóstico. Você parece distraída, disse Lisa durante uma de suas visitas regulares à casa da fazenda. Está tudo bem com a escola? Só estou ocupada com as provas finais e a preparação para a formatura, respondi, tomando cuidado para manter qualquer menção ao fundo longe da minha mesa e das nossas conversas. Enquanto eu estava imerso no processo de constituição do fundo, decidi investigar discretamente a situação financeira da minha família. Contratei um investigador particular, usando minhas próprias economias em vez do dinheiro da herança. O relatório que recebi foi revelador. A empresa de investimentos do meu pai estava de fato passando por uma reestruturação, principalmente devido às suas próprias escolhas arriscadas de investimento, que fizeram com que vários clientes perdessem quantias significativas de dinheiro. O negócio de design de interiores da minha mãe estava indo muito bem, mas os gastos domésticos deles excediam em muito a renda. Eles tinham 3 hipotecas em sua residência principal, tendo refinanciado repetidamente para financiar seu estilo de vida. Lisa, descobri, já havia recebido uma bolsa substancial para seu programa de intercâmbio, mas disse aos nossos pais que ela cobria apenas metade do custo. A diferença, imaginei, provavelmente seria destinada ao guarda-roupa de grife que ela exibia nas redes sociais. O mais perturbador foi a descoberta de que meu pai havia tomado empréstimos pesados dos meus avós nos anos anteriores à morte deles, empréstimos que nunca foram quitados. O investigador encontrou evidências sugerindo que meu pai, na verdade, havia desviado dinheiro das contas da minha avó durante o último ano de sua vida, aproveitando-se de seu luto e de sua saúde debilitada. Essa informação fortaleceu minha determinação. Acelerei o processo de estabelecimento do fundo, trabalhando com Erika para garantir que todas as possíveis brechas fossem sanadas. Incluímos uma linguagem específica abordando possíveis desafios ou reivindicações de familiares. Você entende que, uma vez feito isso, está feito, Erika me alertou durante nossa última reunião. A natureza irrevogável significa exatamente isso.
Nem mesmo você pode simplesmente mudar de ideia e desmantelá-lo. Assenti, sentindo o peso da decisão, mas também uma sensação de alívio. Eu entendo. É isso que meus avós teriam desejado. Isso protege o legado deles e honra seus desejos. No dia seguinte à minha formatura em Direito, assinei a papelada final que estabelecia o irrevogável Miller Legacy Trust. 6 milhões de dólares, a casa da fazenda, contas de investimento, ativos em dinheiro e bens pessoais de valor, tudo garantido por uma estrutura legal projetada para proteger e preservar. Erika apertou minha mão com firmeza. Parabéns, Chandra, não apenas pelo seu diploma em Direito, mas pela coragem de tomar essa difícil decisão. Muitas pessoas na sua posição teriam cedido à pressão. Sorri, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Obrigada por tudo. Ao sair do escritório dela, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Amanhã teremos um grande jantar em família para comemorar sua formatura. Seu pai e eu temos algo importante para discutir com você. Passamos para buscá-la às 18 horas. Respondi com uma confirmação simples, sabendo exatamente o que aquela importante conversa envolveria. O momento era perfeito. Minha família não fazia ideia do que eu tinha acabado de fazer, e eu finalmente estava pronta para o confronto que vinha se formando há anos. Naquela noite, caminhei pela casa da fazenda que fora meu santuário desde a infância. O fundo garantiu que ela permaneceria sob meus cuidados, preservada como meus avós teriam desejado. Passei os dedos pela madeira familiar, lembrando-me de como meu avô me ensinara a lixar e restaurar o corrimão quando eu tinha apenas 12 anos. No escritório, abri o cofre, escondido atrás de uma pintura da fazenda que minha avó havia feito na primavera. Dentro, havia uma pequena caixa contendo a última carta que minha avó havia me escrito, juntamente com cópias de registros financeiros que documentavam os empréstimos do meu pai e os saques suspeitos durante seus últimos meses. Eu sabia que o dia seguinte seria difícil. Minha família ficaria brava, talvez até furiosa, quando descobrisse o que eu tinha feito. Mas, pela primeira vez desde a morte dos meus avós, senti-me confiante de que estava fazendo a coisa certa, não apenas por mim, mas pelo legado que eles me confiaram. Dormi profundamente naquela noite, em paz, sabendo que, independentemente da tempestade que viesse amanhã, a fundação que meus avós haviam construído, tanto literal quanto figurativamente, estava segura. A campainha tocou exatamente às 6 da tarde seguinte. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta da frente. Minha mãe estava lá, com um vestido caro que eu nunca tinha visto antes, e meu pai, ao lado dela, num terno sob medida. Lisa estava atrás deles, com um sorriso forçado e segurando uma sacola de presentes com papel de seda brotando do topo. Parabéns, formada, exclamou minha mãe, dando um passo à frente para me abraçar. Seu perfume era avassalador, uma nuvem de luxo que parecia anunciar sua presença antes mesmo de ela entrar em um cômodo. Meu pai estendeu a mão para um aperto de mão formal, mas, desajeitadamente, o converteu em um abraço breve e firme. Estou orgulhoso de você, garoto, disse ele, as palavras soando ensaiadas. Lisa empurrou a sacola de presentes para a frente. Para o futuro advogado, disse ela, com um brilho que não alcançava seus olhos. Convidei-os a entrar e os levei até a sala de jantar, onde eu havia preparado um buffet. Eu havia escolhido deliberadamente hospedar o jantar na casa da fazenda, meu território, onde me sentia mais confortável e conectada aos meus avós. Nossa, vocês se esforçaram ao máximo, comentou minha mãe, observando os pratos profissionais e a comida gourmet. Vocês não precisavam fazer tudo isso. Eu queria, respondi simplesmente. Afinal, é uma ocasião especial. O jantar começou com uma conversa superficial. Meus pais perguntaram sobre minha formatura, meus planos para o exame da OAB, minhas perspectivas de emprego. Lisa falou sobre o próximo semestre, dando dicas cautelosas sobre os custos envolvidos. A tensão pairava sob as gentilezas superficiais, todos desempenhando seus papéis naquela charada elaborada. Meu pai esperou até a sobremesa ser servida antes de pigarrear dramaticamente. Ele trocou um olhar rápido com minha mãe, que assentiu quase imperceptivelmente. Chandra, começou ele, largando o garfo. Agora que você se formou e em breve terá sua licença para advogar, acho que está na hora de termos uma conversa séria sobre as finanças da família. E lá estava, o verdadeiro propósito desta reunião. Mantive a expressão neutra, esperando.
Já se passaram mais de 3 anos desde que seus avós faleceram, continuou ele. Vocês tiveram tempo para lamentar e se adaptar. Todos nós tivemos tempo para pensar na melhor forma de lidar com o patrimônio deles. Minha mãe estendeu a mão por cima da mesa e acariciou minha mão, num gesto que pretendia ser maternal. Seu pai e eu pensamos muito sobre isso, querida. Entendemos que, legalmente, a herança é sua, mas, moral e eticamente, acreditamos que seus avós teriam desejado que o patrimônio deles beneficiasse toda a família. Lisa assentiu, ansiosa. Eles amavam todos nós, Chandra. Meu pai tirou um documento dobrado do bolso do paletó. Tomei a liberdade de redigir uma proposta sobre como poderíamos distribuir os bens de forma justa. Ele deslizou o papel sobre a mesa. Como você pode ver, é bastante razoável. Dei uma olhada no documento, absorvendo os detalhes do plano do meu pai. Segundo a proposta, ele receberia o controle direto de 60% do patrimônio total, incluindo a casa da fazenda, que pretendia vender para uma construtora. Minha mãe receberia um pagamento único de $1 milhão para aposentadoria e uso pessoal. Lisa receberia $500 mil imediatamente, além de um fundo educacional garantido. Eu ficaria com aproximadamente 15% da herança total. Meu pai se inclinou para a frente, com uma expressão séria, mas com um quê de presunção. Como filho de Harold e Eleanor Miller, acredito que eu deveria ser o principal administrador do patrimônio deles. Eles gostariam que eu administrasse esses bens para o benefício de todos. Minha mãe assentiu. E, francamente, Chandra, seu pai tem experiência para administrar esses investimentos adequadamente. Você está apenas começando sua carreira. Lisa nem tentou esconder sua empolgação. Já encontrei o apartamento perfeito na cidade, disse ela, efusiva. E com a minha parte, posso mobiliá-lo direitinho e ainda ter o suficiente para estudar no exterior e fazer pós-graduação mais tarde. Meu pai continuou, descrevendo seus planos: uma casa de férias em Aspen, investimentos nas startups de um amigo, um barco que ele estava de olho. Minha mãe entrou na conversa com sua lista de desejos: uma reforma na cozinha, um cruzeiro de luxo, inscrição em um spa exclusivo. Fiquei sentada em silêncio, deixando-os conversar, observando enquanto a pretensão velada de união familiar se dissolvia em pura ganância. A casa de fazenda, onde meus avós construíram suas vidas juntos, onde eu encontrei consolo e amor, era apenas uma oportunidade imobiliária para meu pai. Os investimentos cuidadosos que meu avô havia cultivado eram apenas fundos para alimentar o estilo de vida luxuoso dos meus pais. Finalmente, quando pareciam ter esgotado suas listas de desejos, meu pai empurrou uma caneta em minha direção. Então, o que você diz, Chandra? Pronta para fazer a coisa certa pela família? Meu coração batia forte, mas minha voz estava firme quando falei. Receio que isso não seja possível. Meu pai franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer que já coloquei todo o patrimônio em um fundo irrevogável. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto do meu pai congelou, depois lentamente ficou vermelho. O sorriso da minha mãe desapareceu. Lisa ficou boquiaberta. Você fez o quê? Meu pai finalmente conseguiu dizer, com a voz perigosamente baixa. Um fundo irrevogável, repeti. Todos os bens da vovó e do vovô, o dinheiro, os investimentos, esta casa, agora estão legalmente protegidos em uma estrutura de fundo que não pode ser facilmente alterada ou acessada. Meu pai deu um soco na mesa, fazendo os pratos pularem. Você não tinha esse direito. Na verdade, eu tinha todos os direitos legais, respondi calmamente. A herança me foi deixada sem condições. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Então, você nos isolou completamente, a sua própria família. Balancei a cabeça. O fundo tem disposições para apoio à família em casos de necessidade genuína. Emergências médicas, despesas com educação, custos básicos de vida caso alguém passe por dificuldades. Mas itens de luxo, planos de investimento, casas de férias, esses não estão cobertos. Lisa se levantou, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Seu egoísta, ela cuspiu. Você se acha muito melhor do que nós, não é? Meu pai estava quase tremendo de raiva. Eu sou seu pai. Aquele dinheiro deveria ter vindo para mim desde o começo. Meus pais estavam confusos, manipulados em seus últimos anos.
Senti uma pontada de raiva. Manipulada? Por quem, exatamente? Por você, interrompeu minha mãe. Sempre a neta perfeita. Sempre tão prestativa e atenciosa. Você os colocou contra nós. Respirei fundo, tentando manter a calma. É isso mesmo que você acha que aconteceu ou é mais fácil do que admitir a verdade? Meu pai se levantou, pairando sobre a mesa. Vou ligar para o meu advogado logo de manhã. Vamos contestar essa confiança, provar influência indevida. Você não vai se safar dessa, Chandra. Encontrei seu olhar firmemente. Você pode tentar, mas a confiança foi cuidadosamente estabelecida. Acho que você estaria desperdiçando seu dinheiro com honorários advocatícios. Dinheiro que não temos por sua causa, gritou Lisa. Minha mãe chorava agora, com lágrimas manchando seu rímel. Como pôde fazer isso com a gente depois de tudo que fizemos por você? Algo em mim se partiu com essas palavras. Tudo o que você fez por mim, repeti, incrédula. Tipo o quê, exatamente? Me deixar na casa dos meus avós todo fim de semana para poder se concentrar na carreira e na Lisa? Esquecer dos meus eventos da escola, perder a minha formatura? O rosto do meu pai se contorceu de fúria. Seu ingrato, seu desrespeitoso, depois de todos os sacrifícios que fizemos. Eu o interrompi. Que sacrifícios, pai? Diga um sacrifício significativo que você fez por mim. Ele gaguejou, incapaz de dar um exemplo específico. Levantei-me lentamente. Acho que o jantar acabou. Ainda não terminamos aqui, rosnou meu pai. Terminamos sim, respondi com firmeza. Pelo menos por esta noite. Acho que vocês deveriam ir embora. Você não pode simplesmente nos expulsar desta casa, protestou minha mãe. Esta é uma casa de família. Agora é a minha casa, corrigi. E estou pedindo para você ir embora. Meu pai se aproximou, apontando o dedo para o meu rosto. Escute-me, mocinha. Eu ainda sou seu pai, e você vai me respeitar. Você vai acabar com essa bobagem de confiança, ou eu juro. Dei um passo para trás, mantendo a compostura. Ou você vai o quê, pai? Me cortar. Me renegar. Essas ameaças não foram mais eficazes quando eu realmente precisava de algo seu? Seu rosto se escureceu ainda mais. Você não é minha filha, sibilou ele. As palavras doeram apesar de tudo, mas mantive a expressão neutra. Se é assim que você se sente, então não temos mais nada a discutir. Por favor, vá embora. Lisa pegou a bolsa e me lançou um olhar venenoso. Você vai se arrepender disso, Chandra, quando estiver sozinha com seu precioso dinheiro. Você vai perceber o que fez. Minha mãe ficou paralisada, aparentemente dividida entre seguir meu pai e tentar mais uma tática para me persuadir. Por fim, suspirou dramaticamente. Seus avós ficariam muito decepcionados com você. Esse foi o ponto de ruptura. Eu havia suportado a raiva, as acusações, até mesmo a rejeição, mas não permitiria que usassem a memória dos meus avós contra mim. Na verdade, eu disse, com a voz tensa e a emoção controlada, tenho uma coisa para te mostrar antes de você ir. Caminhei até o escritório, ciente de que minha família me seguia, mais por curiosidade do que por obediência. Da gaveta da escrivaninha, peguei uma pasta grossa de documentos que havia preparado para aquele exato momento. Acho que você deveria ver isso antes de sair, disse eu, retornando à sala de jantar e colocando a pasta sobre a mesa. O que é isso? Perguntou meu pai, sem se mexer para abrir. Provas, respondi simplesmente. Minha mãe franziu a testa. Provas de quê? De por que a vovó e o vovô tomaram a decisão que tomaram. De por que eu tomei a minha. Com uma calma deliberada, abri a pasta e espalhei seu conteúdo. Primeiro, peguei cópias impressas de mensagens de texto que descobri entre meu pai, minha mãe e Lisa, discutindo o plano deles de me manipular. Ela é tão influenciável que vai ceder quando a gente ligar a culpa da família, li em voz alta uma das mensagens de Lisa. Papai diz para continuar se comportando bem até ela assumir o controle do dinheiro. O rosto de Lisa empalideceu. Você mexeu no meu celular. Isso é invasão de privacidade. Continuei sem responder ao seu protesto, pegando o próximo documento.
Extratos bancários mostrando a dívida enorme dos meus pais, suas múltiplas hipotecas, seus saldos de cartão de crédito totalizando mais de US$ 200.000. Registros financeiros indicando que eles estavam gastando quase o dobro de sua renda combinada a cada mês. Como você conseguiu isso? Perguntou meu pai, com o rosto agora branco em vez de vermelho. Por meios legais, assegurei-lhe. Nada que não pudesse ser descoberto pelos canais adequados. Em seguida, veio a prova mais contundente, documentação dos fundos que meu pai havia retirado das contas da minha avó durante o último ano de sua vida. Cheques com assinaturas que não correspondiam exatamente à sua caligrafia. Transferências para contas comerciais dele que ela jamais teria autorizado. É por isso que eles deixaram tudo comigo, eu disse baixinho. Não porque eu os manipulei, mas porque eles sabiam exatamente o que aconteceria com o trabalho de suas vidas se caísse em suas mãos. Minha mãe afundou na cadeira, sua expressão mudando de raiva para choque ao perceber a extensão do que eu havia descoberto. Meu pai permaneceu de pé, mas eu podia ver sua confiança se desintegrando. Você não tinha o direito de nos investigar, conseguiu dizer finalmente. Mas a indignação justificada havia desaparecido de sua voz. Eu tinha todo o direito de proteger a mim mesmo e ao legado dos meus avós, respondi, principalmente depois que percebi o que você estava planejando. Peguei o documento final, uma cópia do relatório do investigador particular detalhando a verdadeira situação financeira da minha família. Pai, você não está com problemas financeiros por causa da reestruturação da sua empresa. Você está com problemas porque perdeu vários clientes importantes depois de fazer investimentos arriscados contra as instruções explícitas deles. Mãe, a boutique está indo bem, mas você está gastando muito além das suas possibilidades. E Lisa, sua pequena startup está quase falida, sussurrou minha mãe, olhando para meu pai. Eu disse para você não investir tanto nela. Meu pai lançou-lhe um olhar de advertência, mas era tarde demais. A frente unificada estava se rompendo. E os tratamentos médicos que você alega precisar, eu disse, virando-me para minha mãe. O que exatamente é essa condição misteriosa que exige cuidados tão caros? Ela desviou o olhar, incapaz de me encarar. Lisa se mexeu, desconfortável. Olha, então exageramos um pouco. Família ajuda família. Isso é normal. Virei-me para ela. E o seu programa de intercâmbio? Aquele que você diz que não pode pagar? Eu vi a carta da bolsa, Lisa. Cobre 90% dos custos. Ela corou. Isso é diferente. Não é diferente, interrompi. Faz parte de um padrão. Vocês todos têm vivido além das suas possibilidades, feito escolhas financeiras ruins, e agora esperam que eu os resgate usando um dinheiro que meus avós especificamente não queriam que fosse usado dessa forma. Meu pai desabou em uma cadeira, a luta visivelmente se esvaindo enquanto olhava para as evidências à sua frente. Eu sempre ia pagar, murmurou, quase para si mesmo. Como você pagou os empréstimos da vovó e do vovô? Perguntei baixinho, aqueles que totalizavam mais de US$ 300.000 e que você nunca pagou? Seu silêncio foi resposta suficiente. Recolhi os papéis na pasta. Foi por isso que criei o fundo. Não para punir você, não para ficar com a riqueza para mim, mas para proteger o que a vovó e o vovô construíram e honrar os desejos deles. Por um longo momento, ninguém falou. O único som na sala era o fungar baixinho da minha mãe enquanto ela enxugava os olhos com um guardanapo. Finalmente, quebrei o silêncio. O fundo não foi criado para te isolar completamente. Ele tem provisões para necessidades reais. Se houver problemas médicos genuínos, o fundo pode ajudar a cobrir os custos. Se a Lisa precisar de despesas educacionais legítimas, isso está coberto. Se algum de vocês enfrentar dificuldades reais, insegurança alimentar, problemas de moradia, essas coisas serão resolvidas. Meu pai levantou a cabeça bruscamente. Então, você está dizendo que vai nos ajudar, mas apenas nos seus termos, como uma espécie de caridade. Estou dizendo que o fundo funcionará exatamente como meus avós gostariam, corrigiu, apoiando necessidades genuínas e, ao mesmo tempo, protegendo contra o tipo de gasto que o colocou nessa situação. Não preciso das suas esmolas, disse-lhe amargamente, embora seus olhos se voltassem para os extratos financeiros que mostravam sua dívida crescente. Minha mãe ergueu os olhos, com uma expressão calculista apesar das lágrimas.
O que exatamente se qualificaria como despesas cobertas? Expliquei os termos claramente: assistência médica com documentação adequada, custos educacionais pagos diretamente às instituições, despesas básicas de subsistência em caso de perda de emprego ou invalidez, até mesmo a compra de uma casa pela primeira vez com limites razoáveis. O que não estava coberto? Itens de luxo, empreendimentos comerciais sem a devida análise, consolidação de dívidas para opções de estilo de vida existentes, propriedades de férias. Lisa estava estranhamente quieta, olhando fixamente para a mesa. Finalmente, ela falou: então, se eu realmente precisasse de ajuda com as mensalidades e não quisesse apenas um apartamento luxuoso, você me ajudaria? O fundo ajudaria, sim, confirmei. Com verificação e pagamentos feitos diretamente à escola. Ela assentiu lentamente, com algo mudando em sua expressão. Eu não sabia que o papai pegava dinheiro da vovó, disse ela baixinho. Eu não sabia de nada disso. Minha mãe lançou-lhe um olhar, mas Lisa continuou: eu só achava que você era a favorita, que eles gostavam mais de você. Eu não sabia que havia motivos reais. Senti uma pequena rachadura no muro que eu havia construído em volta do meu coração. Havia motivos, Lisa, mas nunca foi sobre não amar você ou qualquer um de vocês. Eles apenas viam os padrões e tentavam proteger o que haviam construído. Meu pai se levantou abruptamente. Não preciso ficar aqui sentado ouvindo o sermão da minha própria filha. Mantenha sua confiança e suas condições. Eu mesma encontrarei uma saída. Minha mãe hesitou, dividida entre segui-lo e buscar a possível ajuda financeira que eu oferecia. No final, a lealdade familiar prevaleceu. Chandra, espero que um dia você perceba que a família deve vir em primeiro lugar, não o dinheiro, disse ela, pegando sua bolsa e se levantando. Era exatamente nisso que a vovó e o vovô acreditavam, respondi. Foi por isso que eles fizeram a escolha que fizeram. Lisa continuou, depois que nossos pais saíram. Não era assim que eu esperava que fosse esta noite, admitiu. Nem eu, suspirei. Mas talvez seja melhor deixar tudo claro. Ela sentiu e perguntou hesitante: aquele fundo de bolsas de estudo que você mencionou como parte do fundo é real? É real, confirmei. $300.000 reservados especificamente para bolsas de estudo em nome da vovó e do vovô. Ela pegou a bolsa. Preciso ir. Eles estarão esperando no carro. Acompanhei-a até a porta. Lisa, eu disse quando ela saiu para a varanda, o fundo existe mesmo para ajudar com necessidades legítimas, não como uma esmola, mas como o tipo de apoio que a vovó e o vovô gostariam de oferecer. Ela fez uma pausa, depois assentiu levemente antes de descer correndo as escadas até onde nossos pais esperavam no carro, com o motor ligado e os faróis iluminando a entrada da garagem que escurecia. Observei-os se afastarem, sentindo uma mistura complexa de emoções, alívio pelo fim do confronto, tristeza pelos relacionamentos familiares que talvez nunca se curassem, mas, por baixo de tudo, uma sensação de paz por ter feito exatamente o que meus avós gostariam que eu fizesse. Fechei a porta, voltei para a sala de jantar e comecei a recolher os pratos de sobremesa praticamente intocados. A casa parecia mais vazia do que o normal, mas também de alguma forma mais leve, como se uma tempestade que se formava há muito tempo finalmente tivesse desabado, deixando um ar mais puro em seu rastro. 2 anos se passaram desde aquele jantar fatídico. As estações mudaram, as folhas caíram e floresceram novamente nos velhos bordos que cercavam a casa da fazenda, e gradualmente minha vida se acomodou em um novo normal. Passei no exame da OAB na primeira tentativa e assumi um cargo em um pequeno, mas respeitado, escritório de advocacia especializado em planejamento patrimonial e direito de família. A ironia não me passou despercebida. Agora eu estava ajudando outras famílias a navegar pelas águas complexas da herança e da dinâmica familiar, com base na minha própria experiência dolorosa. O fundo que eu havia estabelecido continuou a funcionar exatamente como planejado. O fundo de bolsas de estudo, em nome dos meus avós, já havia ajudado 6 estudantes promissores a cursarem o ensino superior. A casa da fazenda continuou sendo meu lar, preservada praticamente como era quando meus avós eram vivos, embora eu tivesse feito pequenas reformas na cozinha e no banheiro principal. Meu relacionamento com a família evoluiu de maneiras que eu não poderia ter previsto naquela noite, quando tudo chegou ao auge. Meu pai manteve sua postura de orgulho e rejeição. Nas raras ocasiões em que nos encontrávamos em reuniões familiares, ele me cumprimentava com um breve aceno de cabeça e depois encontrava motivos para estar em outro lugar.
Ele me declarou morta para ele, uma declaração que me magoou profundamente, apesar de eu compreender por que havia feito minhas escolhas. Minha mãe, no entanto, aos poucos começou a se aproximar. No início, suas tentativas de comunicação eram forçadas e desajeitadas, repletas de tentativas sutis de revisitar a questão da confiança. Mas, com o tempo, algo mudou. Depois de uma discussão particularmente acalorada com meu pai sobre a situação financeira deles, que um primo me descreveu em detalhes, ela começou a me ver longe da influência dele. Começamos a nos encontrar para um café a cada poucas semanas, um território neutro onde poderíamos começar a reconstruir alguma aparência de relacionamento. Não foi fácil. Anos de ressentimento e falhas de comunicação criaram frequentes minas terrestres em nossas conversas, mas aos poucos estabelecemos uma paz frágil. Então, no inverno passado, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. O tratamento foi extenso e caro, exatamente o tipo de situação médica para a qual o fundo foi criado. Quando ela finalmente engoliu o orgulho e me ligou, eu imediatamente coloquei tudo em movimento. O fundo cobriu seus tratamentos em um centro oncológico de ponta, oferecendo a ela cuidados muito além do que seu plano de saúde permitiria. Durante sua recuperação, eu a visitava regularmente, levando compras e ajudando nas tarefas domésticas. Meu pai se mantinha distante durante essas visitas, mas ocasionalmente eu o pegava observando das portas, com uma expressão indecifrável. Lisa, surpreendentemente, tornou-se meu elo familiar mais forte. Nosso relacionamento sempre foi complicado por competição e mal-entendidos, mas as revelações daquela noite pareceram ter despertado algo nela. 6 meses depois do nosso confronto, ela me ligou do nada. Preciso me desculpar, disse ela sem rodeios. Fui horrível com você por anos, na verdade, mas principalmente em relação à herança. A franqueza dela me pegou de surpresa. Eu agradeço, consegui responder. Tenho pensado muito na vovó e no vovô, continuou ela, sobre por que eles fizeram as escolhas que fizeram. E quanto mais penso nisso, mais percebo que eles estavam certos. Papai sempre foi péssimo com dinheiro, e eu estava me tornando igual a ele. Nos meses que se seguiram, Lisa e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento do zero. Ela se candidatou a uma faculdade de administração, com foco em planejamento financeiro, uma escolha que teria encantado nosso avô. Quando foi aceita em um programa de prestígio, ela me abordou sobre o uso das disposições educacionais do fundo. Ao contrário dos nossos pais, Lisa seguiu todos os procedimentos à risca, fornecendo toda a documentação e aceitando que os pagamentos fossem diretamente para a universidade. Eu até a ajudei a encontrar um apartamento acessível perto do campus, muito diferente do condomínio de luxo que ela havia imaginado. No mês passado, Lisa se formou com honras. Sentei-me na plateia, aplaudindo-a enquanto ela atravessava o palco. Depois, ela me apresentou aos seus professores e amigos, não como sua irmã que controlava o dinheiro da família, mas simplesmente como sua irmã a quem ela admirava. Isso significou mais para mim do que eu poderia expressar. Quanto ao fundo em si, continuei a refinar sua estrutura, trabalhando com Erika para garantir que ele permanecesse sólido e eficaz para as gerações futuras. Estabelecemos diretrizes mais claras para o apoio aos familiares, criamos componentes adicionais de caridade e investimos em negócios sustentáveis alinhados aos valores dos meus avós. Aprendi que ser um bom administrador do patrimônio não se trata apenas de preservação. Trata-se de um uso consciente que cria um impacto positivo. A cada trimestre, eu analisava os pedidos de auxílio para o fundo de bolsas de estudo, lembrando-me frequentemente do meu avô enquanto avaliava os planos e objetivos financeiros dos alunos. A Casa da Fazenda tornou-se não apenas meu lar, mas um ponto de encontro para aqueles que eu agora considerava minha família escolhida, amigos da faculdade de Direito, colegas que se tornaram confidentes, até mesmo alguns primos distantes que sempre se mantiveram neutros nos dramas familiares. Nos reuníamos em volta da antiga mesa de jantar da minha avó, compartilhando refeições e histórias, construindo novas tradições e orando as antigas. Minha jornada não foi isenta de solidão. Há ainda noites em que me sento no balanço da varanda, observando o pôr do sol sobre os campos, e sinto a ausência dos meus avós tão intensamente que me tira o fôlego. Há feriados em que o distanciamento do meu pai lança uma sombra sobre as comemorações. Há momentos em que me pergunto se eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente, encontrado um meio-termo que tivesse preservado mais laços familiares. Mas então me lembro das palavras da minha avó em sua última carta: use esses recursos com sabedoria, Chandra. Honre nossa memória, não preservando nossos bens,
mas vivendo de acordo com os valores que tentamos lhe ensinar. E sei que fiz a escolha certa. A herança não era apenas sobre dinheiro. Era sobre valores, sobre responsabilidade, sobre honrar compromissos e intenções. Ao proteger o legado deles, eu não estava sendo egoísta. Eu estava sendo fiel àquilo em que eles acreditavam e ao que me ensinaram. No fim das contas, é isso que a herança realmente significa, não apenas a transmissão de riqueza material, mas a transmissão de valores, sabedoria e propósito de uma geração para outra. Meus avós não me deixaram apenas dinheiro e propriedades. Eles me deixaram um modelo para viver com integridade, para tomar decisões baseadas em princípios e não em pressão. À medida que continuo construindo minha própria vida e carreira, tento manter o exemplo deles em mente. Cada decisão, financeira ou de outra natureza, é guiada pela pergunta: será que a vovó e o vovô se orgulhariam dessa escolha? Estou honrando não apenas seus bens, mas também seus princípios? Às vezes, as escolhas mais difíceis que fazemos são aquelas que nos obrigam a ficar sozinhos. Mas se essas escolhas forem baseadas em valores genuínos e intenções honestas, elas eventualmente nos levarão aonde precisamos estar e às pessoas que realmente pertencem às nossas vidas. A confiança que meus avós depositaram em mim não era apenas legal. É a confiança que eles tinham no meu caráter, no meu julgamento, no meu coração. Essa, mais do que qualquer quantia em dinheiro, é a herança que mais prezo.